Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Hoje que é sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. É final da primeira semana da Copa do Mundo e nosso programa tem como destaque: banqueiros querem escalar a seleção. Não é a seleção do Tite, mas a seleção do Lula. E vamos destacar também a situação do Neymar, né? O nosso chamado é Recupera Neymar, né? E nós vamos discutir aqui, vamos se opor àqueles que torcem contra o Brasil, mesmo inconscientemente, né? Torcendo aí para que o nosso craque, o maior jogador do mundo da atualidade, não se recupere. Jogador que foi o que mais... Muita gente fala que o Neymar cai à toa. Né? Um jogador que foi o que mais sofreu faltas de todos os atletas nessa primeira rodada da Copa do Mundo. Né? De 12 faltas que o Brasil sofreu, o Neymar sofreu 10. Né? Quer dizer, e aí o pessoal dizendo que o Neymar é molengo. Será por que batem tanto nele? Mas não vamos discutir isso daí, vamos discutir o posicionamento, a situação, vamos comentar um pouquinho essa primeira rodada. Isso nós vamos deixar para o final do programa. Né? Eu tenho certeza que é o tema que mais atrai e polemiza nesse momento, o desperta o interesse. Nós vamos deixar para o finalzinho, você participa conosco, né? Mas agora eu quero a sua ajuda para você chamar o pessoal para vir assistir conosco, né? A Causa Operária TV, o resumo do dia. Né? Vem participar, vem para cá. Esse aqui que é o canal que torce pela vitória da seleção, né? Como diz aqui o Kratos, né? 6 bandeirinhas para o Hexa, é isso mesmo. Aqui é o canal que está do lado da seleção brasileira, do povo brasileiro e dos povos explorados em todo o mundo. Bom, comigo na noite de hoje, diretamente de Brasília, o companheiro Expedito Mendonça. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa aqui em Brasília. O regime de chuvas já entrou aqui, já se instalou aqui na cidade, né? Depois de um mês de outubro aí que normalmente chove muito, mas não choveu nada. Eu acho que eles reservaram tudo agora para o mês de novembro. Então, está caindo uma água federal aqui. Então, por um lado é bom, mas por outro lado atrapalha algumas coisas, né? Tomara que São Pedro não leve isso aqui até o final de dezembro, porque nós precisamos de tempo firme aqui para sermos firmes para a posse do governo, do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas temos aí em curso a Copa do Mundo, não é isso? Você já fez algumas breves considerações aí, nós vamos aprofundar o tema aqui um pouquinho. A verdade é que o Brasil já mostrou a que veio, não é isso? Não tem time que joga aberto contra o Brasil. Se jogar aberto, esse aí aguentou uma retranca lá até, por coincidência, os 13 minutos do segundo tempo. Sabia disso, Toninho? Que o gol saiu aos 13 minutos do segundo tempo? Pois é. E dos pés de um tricolor, né? Richarlison e tal. Nós vamos falar sobre isso aí. É lamentável que o nosso grande atacante Neymar tenha se machucado, mas a gente confia aí numa recuperação pronta dele, que ele possa estar aí, seja na última partida ou no primeiro jogo aí das oitavas de final, compondo novamente a equipe nacional. Então eu trago aqui o meu boa noite a todos, programa no ar, resumo do dia, sexta-feira, 25 de novembro. Estamos aqui começando o nosso programa depois aqui do curso de História do Brasil e vamos dar início aí à nossa pauta. Beleza. Bom, eu começo mandando rapidamente aquele abraço para os nossos amigos internautas, aqueles que nos acompanham agora, aí, você que está aí ao vivo, para você também que vai estar nos assistindo, que está nos assistindo depois, na madrugada, no dia seguinte, por diferença de fuso horário, por diferença de horário de trabalho, ou mesmo de lazer dessa sexta-feira, nosso forte abraço. Eu saúdo aqui alguns amigos internautas, mas em nome deles, né, que já estão conosco, eu mando um abraço para todos vocês. Um abraço para o Serguei Claret, o Léo Bourbon, forte abraço, Walter dos Santos, Ronaldo Ferreira, companheiro Alfeu, o Tiago Terê, Lula Sem Chuchu, participando aqui conosco, o Jonas Avelino, a Solange Pereira,
o João Carlos, a Ana Matos, também por aqui, já destaquei aqui o companheiro Kratos, forte abraço. Obrigado aí à companheira Angelina, que chegando por aqui, mandando o seu super sticker, sua figurinha, dando um bom exemplo. O Hilton Nunes, Solange Pereira, também por aqui conosco o Tiago Araújo. Forte abraço a todos. Aqui pode apresentar posição diferente, né? Só tem que ter uma posição. O debate aqui é no nível mais alto, né? Não é debate de botequim, simplesmente entre pessoas que têm uma torcida. O nosso programa procura fazer uma análise material dos acontecimentos, fazer uma análise política, né? Que como corresponde ao nosso canal e ao nosso programa, resumo do dia, né? Todo dia com você. Não se trata apenas de repetir chavões, coisas e tal. Por isso que aqui também robô não se cria, né? E quem tem pouca ideia precisa acumular um pouquinho mais de ideias para poder debater com a gente, acompanhar o debate, participar do debate. Bom, nós vamos para a nossa pauta. Vamos começar pelas imagens do dia, né, que a nossa produção separou aí para a gente. A gente começa destacando ontem imagens da torcida vermelha pelo Brasil, né? Já fazendo uma propaganda e um convite para você, porque nos dias de jogos, né, as sedes do PCO, como você está vendo aí, os Centros Culturais Benjamin Perret, a sede do PCO, estão realizando eventos, reunindo a galera, né, reunindo aí os socialistas, os comunistas, os amigos dos comunistas familiares, e também quem não é socialista, comunista, mas quer torcer com a gente pelo Brasil, os companheiros do PT. E vocês estão vendo imagem aqui em São Paulo, né, no nosso novo local do CCBP no centro, que está ainda para ser inaugurado, vai passar por reformas, mas a Copa não espera, né? Então a gente já está aí reunindo o pessoal nesse novo local. Tem um vídeo aí na produção, se tiver pode soltar, acho que da atividade de ontem. Momento que o pessoal estava comemorando o gol, né? Vocês viram aí a alegria do pessoal. Segunda-feira tem mais, hein? Segunda-feira, segunda rodada, Brasil e Suíça, né? E nós vamos estar juntos aí nas sedes do PCO pelo país inteiro. Tem imagem também de Brasília, né? Onde os companheiros também se reuniram aí e fizeram aí uma confraternização. Segunda-feira é chocolate suíço, Toninho. É chocolate suíço. Então, Exato, venham degustar, né, junto com a gente, né, com a torcida vermelha. Tem imagem aí, produção, de Brasília? Opa, já vem aí as imagens. O pessoal em Brasília se reuniu aí, junto com companheiros do Comitê de Luta, companheiros do PCO, companheiros do PT, tiveram reunidos assistindo aí a brilhante estreia do Brasil, né, o jogo em que a equipe brasileira, sem grande esforço, né, uma parte do tempo até o Tite colocou o time reserva, está aí, ó, o pessoal, momentos de aflição e de alegria, né? O pessoal e a companheira a companheira Maia, isso, aí na frente, né? Vocês viram ela comemorando, o pessoal aí assistindo o jogo, também aproveitando aí, tomando uma cervejinha depois. Teve churrasquinho dessa vez, Pé? Teve, churrasquinho de contrafilé gordo, meu amigo, assim, espetacular, uma farofinha, um arroz, um vinagrete e então, aquela geladinha, beleza. Então é isso aí, se você quiser participar, segunda não perca, né? Em São Paulo, em Brasília, pelo país afora, todo nas sedes do PCO, na sede do CCBP também, né? E você pode entrar em contato aí com a nossa militância e se somar aí à torcida vermelha. Bom, vamos para a nossa pauta. Nós vamos voltar ao tema da Copa, né? Ao longo. Tem mais imagem. Tem mais imagem aí que a produção separou para a gente. Eu já ia pulando aqui, mas pode soltar. Tá aí, ó. Primeiro o golaço do Richarlison foi retratado aí num meme na internet,
né, com um pé na bunda chute no traseiro do Bolsonaro. E tem mais uma imagem, é isso? Tem mais essa aí. Essa, satirizando aí outro meme que circulou na internet, satirizando aí São Braulio da cabeça lustrada, né, diante das novas medidas ditatoriais do presidente do TSE. Mano, você tá vendo isso? Opa, volta lá. Volta lá, produção. Aí, mano, você tá vendo isso? Comenta o Xi, da China. Aí responde o Putin. E ainda dizem que nós somos ditadores. Pela aí, tem alguém chamando no outro lado, outro número. Aí tá lá, aparece o líder da Coreia do Norte, o Kim Sung. Mano, para comentar o mesmo tema. Né? Tá aí. Fica a denúncia. Bom, tá aí mais uma foto do chute, do maravilhoso chute, né? Do voleio do Richarlison, do seu gol magnífico que a gente viu ontem. Bom, só um comentário sobre esse lance, né? Porque depois ele falou, o pessoal falando da genialidade, não tem nada, treino também, né? Além logicamente, do futebol arte brasileiro, ele mesmo falou e foi mostrado dias atrás, ele treinando esse tipo de lance centenas de vezes. Né? Aqui é a qualidade que gera, a quantidade que gera a qualidade. Né? É o treino, também a dedicação, é a qualidade, a superioridade do futebol brasileiro, que tem a ver justamente com esse gigantismo desse futebol. Bom, nós vamos em frente. A gente volta ao tema do futebol antes do final do programa. Mas eu queria destacar aqui, rapidamente, na abertura, nós vamos tocar, inclusive, os temas rapidinhos para a gente poder falar de futebol no final, senão não sobra tempo. Primeiro, rapidamente, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que durante as eleições, como quase toda a direita, que não estava diretamente com o Bolsonaro, porque o Kassab estava com o pé em cada canoa. Né? Em Minas Gerais, como interessou para ele, ele fez frente com o Lula para o Lula apoiar o candidato dele em Minas. Ele não apoiou ninguém, porque o governador era dele, o senador era dele, inclusive, né, pegando carona no prestígio do Lula. Elegeu senador, por exemplo, na Bahia, né, o candidato ao Senado também foi eleito com o voto do Lula, né, o candidato do PSD. Agora, em São Paulo, o Kassab, contra o candidato do Lula, o Haddad, apoiou o Tarcísio. E agora o Kassab acaba de ser anunciado que ele vai ser chefe de governo. Vai pegar o posto, vai ser o gerentão, né, o cargo mais importante, né? E, ao mesmo tempo, ele está buscando espaço no governo Lula. Né? Está negociando aí uma possível ou uma suposta troca de apoio parlamentar do seu partido ao Lula em troca de espaço no governo. Bom lembrar que ele integrou o governo da Dilma, integrou o governo do Michel Temer e teve gente no governo do Bolsonaro. Quer dizer, aí governo, sou a favor, deve ser a máxima do Kassab. Né? É o PSD, é o tradicional PFL, né? Que pegava cargo em tudo que era governo, né? Principalmente na época eram os governos do PSDB antes, né? Quando existia o PFL. Agora é o partido do Kassab, e tem gente dizendo que esse cara aí é democrata, né? É aliado da democracia. Né? Não, o cara é bandido, né? Como todo tipo de político burguês, né? É especialista em faturar, em estar presente aí na máquina pública, né? Para defender os interesses dos grandes capitalistas que o seu PSD representa. Bom, na nossa pauta agora, então, vou passar a bola para o Spê, para falar de um tema que incomoda, né, a imensa maioria do povo brasileiro, que é a alta dos alimentos. Com você, Spê. Eu, como uma pessoa que tem o hábito de cozinhar, tá certo? De preparar as minhas refeições e tal, eu frequento o supermercado, frequento a gôndola dos supermercados, não é isso? E eu vou te falar, companheiro Antônio Carlos e a nossa audiência, está complicada a situação, viu? Itens aí como cebola, de quando em quando eles elegem uns vilões aí, né? A cebola teve um aumento
pequenininho. O que vocês acham? 150,84%. O nosso velho e bom mamão, não é isso? Aquela frutinha tradicional do café da manhã, ou para aquele docinho também, tal, quando ele está verde, 71%. E o nosso querido pepino, não é isso? Para a nossa saladinha aí, papapá e tal, para dar uma incrementada na salada, 57,5%. Quem é que pode... Como a população está se alimentando com esse tipo de descontrole, de descalabro aqui na questão de coisas elementares, coisas absolutamente elementares que devia estar presente na mesa de toda a família, de todo o trabalhador, não tem condições, né? Aí a população pobre vai para o final da feira lá, né, na xepa e tal, para ver se sobra alguma coisa. Ela tem um mamãozinho lá no seu café da manhã. Esse descontrole, obviamente, tá certo, impõe a necessidade, mais ainda, de que haja por parte do movimento operário, dos sindicatos, das organizações de luta dos trabalhadores, uma campanha vigorosa e enérgica agora, logo no início do governo Lula, e não se trata de nenhuma estratégia de desestabilização do governo, nem nada. Foram os trabalhadores que elegeram Lula para que Lula facilite a situação e coloque comida na mesa do povo trabalhador. Mas isso só vai ser conseguido através de uma campanha nacional pela elevação do salário mínimo, que restabeleça, que restitua o poder de compra do salário mínimo nacional. Não pode ser isso que vem sendo anunciado aí pela equipe, pelos membros da equipe de transição aí, não dá. Isso aí que foi anunciado pelo senador Wellington Dias de 1,3% não resolve o problema. Ao contrário, vai criar uma situação aí se não de confronto, pelo menos de muito mal-estar, logo no pontapé inicial do governo. Portanto, para combater a carestia, combater a inflação, combater a alta dos alimentos, salário no bolso do trabalhador. E para isso é necessário organização e pressão, ou melhor, pressão organizada dos setores do movimento social de luta dos trabalhadores. É isso aí, Toninho. Ok. Bom, eu destaco agora um tema central do nosso programa, né? O ex-prefeito de São Paulo, que foi recentemente candidato ao governo do Estado, depois de ter sido candidato que substituiu Lula em 2018, né, diante da impugnação, né, do processo farsa, né, criminoso, movido para impedir que Lula fosse eleito presidente há 4 anos atrás. Ele foi representar, né, o governo Lula em um debate, um evento promovido pela FEBRABAN, a poderosa Federação Brasileira de Banco. Bom, a indicação de Haddad para representar o Lula, já que o convite foi feito diretamente ao governo eleito para que enviasse um representante, né, reforçou essa aí reforçou as especulações por hora, né, mas muito cada vez mais visíveis, digamos assim, de que o Haddad possa vir a ser o novo ministro da Fazenda, né? E bom, primeiro, ao responder sobre essa questão, se ele seria o novo ministro, o Haddad teve um posicionamento muito interessante. Ele disse o seguinte, perguntado sobre se ele seria o ministro da Fazenda, o Haddad falou: deixa o Lula escalar a seleção dele, né, dizendo que, bom, mas ele se encarregou da tarefa, né, e na apresentação que fez à entidade dos banqueiros, disse que, aspas, para a fala do Haddad, a determinação clara do presidente Lula é que nós possamos dar logo no início do próximo governo prioridade total à reforma tributária. E ele acrescentou ainda o seguinte, em relação a esse problema:
Me parece que o presidente Lula vai dar prioridade no ano que vem à aprovação dessa primeira etapa da reforma tributária, que diz respeito a alguns tributos. E ele acrescentou. Mas, na sequência, pretende encaminhar uma proposta de reformulação de impostos sobre renda e patrimônio, para completar o círculo de reforma dos tributos. Né? Bom, e ele ainda acrescentou o seguinte, que o compromisso do presidente com a agenda a realizar em 2023 a reforma tributária, com o apoio da sociedade, para que tenha êxito. Uma reforma que é essencial e estrutural. Bom, falou em reforma tributária, né, se colocou aí um receio, né, diante do que Lula defendeu na campanha, dos banqueiros, dos abutres, dos sanguessugas, dos parasitas da nação, né, de que vai mexer aí com uma taxação mais efetiva dos lucros, porque, obviamente, o povo já não aguenta mais pagar imposto. Né? Nós destacamos aqui na semana passada que o país ultrapassou a marca de 2,5 trilhões de impostos arrecadados, 40 dias antes do que essa marca foi batida no ano passado. Então, vamos passar aí da casa de mais de 3 trilhões, né, até o final do ano de impostos arrecadados. E para onde que vai tudo isso? Né? Nós mostramos aí várias oportunidades aqui no nosso canal, em outros programas, na nossa imprensa, que 51%, mais da metade, né, no ano passado, mas tem sido assim nos últimos anos, vão fazer a farra, fazer a alegria dos banqueiros. Então, banqueiro falou imposto, ele fica preocupado. Né? Será que vai mexer no meu ganha-pão, na minha teta, né? Aquela teta gorda, né? Ano passado foram... Está aí essa imagem, muito obrigado aí à produção, né? Mostrando 50,78%, que é praticamente 51%, quase 2 trilhões, né? De tudo que foi sugado do povo brasileiro. Né? O povo trabalha para pagar imposto, e tem hora que aparecem uns liberais dizendo a gente paga imposto demais, mas ninguém fala que o problema não é que a gente paga imposto demais. O problema é que o imposto, né, quem paga demais são os trabalhadores, e esse imposto vai parar no bolso, no cofre dos banqueiros. Né? Não tem dinheiro para a saúde. Você veja que o maior gasto do orçamento público, depois dos bancos, né, é a Previdência Social, 20%. Quer dizer, para milhões de aposentados, 20%. Agora, para meia dúzia de banqueiros, 51%. Né? É a maior teta, é a maior bolsa, é a Bolsa Banqueiro. Os banqueiros agora estão reclamando que o governo Lula queira destinar aí coisa de pouco mais de 100 bilhões para o Bolsa Família. Mas eles recebem mais de 10 vezes o que o Lula está querendo destinar aí a dezenas de milhões de pessoas. Bom, e aí a choradeira dos banqueiros assim, não pode mexer nessa reforma tributária só se for para aumentar o imposto da população. Para tirar dos banqueiros, nem um centavo. Coitado dos banqueiros. Né? Tem que garantir aí os seus lucros e privilégios. Então, a gritaria foi geral. Né? Os banqueiros mostraram aí nenhuma simpatia pela colocação, e daqui a pouco a gente volta a falar mais nesse tema, né? Porque, inclusive, teve resultados na economia já no dia de hoje. Bom, mas eu vou passar para uma outra área, vou passar para o Expedito comentar sobre uma outra área muito importante também para o povo brasileiro, obviamente, e a área, inclusive, do companheiro Expedito, que ele é trabalhador da área da saúde, e teve um pronunciamento aí dos ex-ministros da saúde sobre a situação da saúde no Brasil, sobre um aspecto importante. Com vocês, Pedro. Tem tudo a ver, companheiro Antônio Carlos e nossa audiência, com esse tema que você acabou aí de comentar. A equipe de transição aí da área da saúde teve que convocar uma coletiva, não é isso, de imprensa aqui para relatar o verdadeiro descalabro que eles encontraram aqui na área da saúde, a equipe de transição, composta aí por 3 ex-ministros aí dos governos do PT, não é isso? O ministro Temporão, o ministro Humberto Costa, né? Os ex-ministros, né? Temporão, Humberto Costa e Arthur Quioro, né? Que estão fazendo parte desse grupo de trabalho
E logo nos primeiros acessos que tiveram lá aos documentos, constataram uma situação de verdadeiro descalabro. E a primeira delas diz respeito ao problema das vacinas. O programa de vacinação no país está simplesmente paralisado. Não houve campanhas de vacinação. E o risco do retorno de doenças que já haviam sido erradicadas ou pelo menos controladas, como a poliomielite, catapora, coqueluche, né, estão sob risco de retorno por conta do problema aí que, primeiro, da negligência completa dos golpistas aí com relação ao problema da saúde. E o outro tem a ver com esse problema aí do orçamento, né? Um dos maiores orçamentos da Esplanada é exatamente da saúde. Só que é o seguinte, perde de longe para aquilo que é destinado para os banqueiros, conforme foi mostrado aí no gráfico aí pelo companheiro Antônio Carlos, que foi tema, inclusive, da nossa análise política da semana pelo companheiro Rui, que demonstrou muito claramente que o país não pode continuar sob o efeito dessa política nefasta, calhorda, criminosa, antissocial, imoral dos banqueiros que sugam 51% do orçamento nacional. Enquanto nós temos aqui doenças que já haviam sido erradicadas, recrudescendo aqui no país por conta da ausência de recursos, obviamente, mas também por negligência total dos golpistas com relação a levar adiante as coberturas vacinais, principalmente para as crianças. Portanto, esse é mais um efeito, não é isso, da política dos golpistas que estão impondo esse terrível sofrimento para a população. Que o governo Lula possa restabelecer aí os programas oficiais do Ministério da Saúde e que possa devolver um pouco de saúde, não é isso, e de tranquilidade social aí para as nossas crianças, para a infância do país que necessita desses programas para crescerem saudáveis e terem uma vida digna aí para se desenvolverem plenamente. Bom, vamos lá, é isso. Ok, Spê, eu só complemento aí a nota anterior, né, que, como parte da campanha contra o que disse o Haddad, né, e principalmente contra aquilo que vem mostrando que pretende fazer aí o ex-presidente Lula, no sentido de não se curvar aos interesses da ditadura dos bancos, o chamado mercado, né? Quando a gente fala mercado aqui, temos que entender, são os bancos e os especuladores, né? Promoveram aí mais uma queda na Bolsa, né? O Ibovespa fechou com queda de 2,55%, né? Mostrando, e toda a imprensa mostrando como é que é uma operação orquestrada, né? Se você pegar aí todos os jornais da imprensa capitalista, os cadernos de economia, né? os blogs, os sites disseram em uníssimo coro que esse resultado é porque os bancos, a área econômica, não teria gostado do que disse o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que está cotado para ser o ministro da Fazenda do governo Lula, né? Segundo isso, teriam provocado uma decepção no mercado. E como se referiu o Lula dias atrás, né, o mercado anda muito sensível, o mercado é muito tristinho, né, um mercado muito sensível, um mercado que não se lamentou aí diante de 700 mil mortes, né, em uma situação de sofrimento, mais de 120 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, ou seja, fome, né? Isso não abala o mercado, mas se há uma possibilidade de mexer um pouquinho que seja nos seus ganhos, nos seus interesses, né? Os banqueiros, esses abutres, eles põem a boca no trombone, manipulam, fazem cair a bolsa, fizeram subir também o dólar, né? Provocaram uma nova elevação no dólar, que chegou a 5,40, né? A cotação do dólar no dia de hoje. Bom, desculpa, Toninho. Oi. Não ficaram nervosos também, nem chiaram quando o Bolsonaro
estourou em 800 bilhões aí o teto de gastos. Não teve nada, né? Não fizeram. Porque ele sabia nem cosquinha fez, né? Porque o Bolsonaro estava estourando para tentar garantir um novo mandato para defender os interesses deles, né? Eles viam o estouro do Bolsonaro como uma coisa provisória, uma espécie de mal necessário, né, para garantir os seus próprios interesses. Agora, né, a preocupação, o Lula está propondo um estouro que é menor do que o estouro provocado nesse ano pelo Bolsonaro, bem menor. Um traque, né? Uma bombinha de traque, né? Mas a preocupação é com as consequências que possam daí advir da política econômica, com o pronunciamento do Haddad, falando em nome do Lula, sobre aumentar aí a taxação de impostos, né? Fazer uma reforma tributária que, mesmo com os banqueiros controlando o Congresso Nacional e tudo mais, eles têm medo que se voltem contra ele. Bom, antes da gente falar de mais coisa séria, de coisa importante, né, vamos falar de um tema sério, mas um tema festivo. Né? Vou pedir para o companheiro Expedito falar um pouquinho aí sobre o que o PCO, né, e o Bloco Vermelho estão preparando para o Réveillon desse ano. Eu vou falar bem rápido aqui, porque assim que eu acabar, é muito provável que acabem também as vagas aqui disponíveis, tá certo? Para o Réveillon Vermelho aqui em Brasília. Todo mundo sabe que a posse é um evento aqui que concorridíssimo, é um evento político e social também, tem uma procura gigantesca aqui na rede hoteleira de Brasília, que não existe mais. Portanto, o PCO e os comitês de luta, o Bloco Vermelho, está oferecendo a oportunidade, tá certo? Para que caravanas e também pessoas avulsas aí que desejam participar de uma festa super bem organizada, com jantar farto, bebida, estouro de champanhe, decoração bonita, num local agradabilíssimo em Brasília, nós estamos aqui, mais uma vez, chamando aqueles que desejarem participar desse Réveillon conosco, organizado aqui pelo PCO e pelo Comitê de Luta e pelo Bloco Vermelho. Mas, olha, assim que eu acabar aqui, muito provavelmente já haverá menos vagas aqui para a festa. Aqui estão as fotos do local, tá certo? Um local muito, muito, muito bonito, não é isso? Nós temos aí o deslocamento de caravanas que já estão a todo vapor se organizando aqui para vir a Brasília. Nós vamos ter aqui a presença do companheiro âncora do nosso programa aqui, o professor Antônio Carlos Silva. Nós vamos estar trocando figurinhas aqui na organização. Ou seja, vai ser tudo muito padrão Partido da Causa Operária, companheiros. Padrão seleção brasileira, tá certo? É coisa imperdível. Portanto, tá aí, tem um formulário disponível na internet. Você, companheiro que queira vir com a sua família, a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, seu vizinho, seu colega de trabalho, a galera que você organizar aí no seu bairro, na sua cidade, ainda há disponibilidade, mas precisa correr, porque a procura está grande. Nós vamos fazer uma grande festa no Distrito Federal e no outro dia, nós vamos estar, dia 1º, nós vamos estar indo para a Esplanada para participar da posse do 3º mandato do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Não perca seu tempo. Não precisa sair do programa, tá certo? Para fazer a inscrição. Mas tão logo acabe aqui, entre no formulário aí e faça a sua inscrição. Garanta a sua hospedagem e a sua festa de final de ano com estouro de champanhe e toda a confraternização bonita que nós vamos fazer da nossa festa. E no outro dia, posse do presidente Lula a partir das 14h. É isso aí. Vamos lá. Ok. Qualquer dúvida, você viu aí os números, você entra em contato conosco. Lembrando que, além de Brasília, né, o melhor Réveillon do país, a maior festa, acontece aqui em São Paulo, 8 horas de festa, né, show da banda Revolução Permanente, né, é uma festa lindíssima que o Partido da Causa Operária volta a realizar depois dos anos de pandemia, né, em que essas festas não eram possíveis de serem realizadas, mas nós estamos aí para celebrar a vitória dos trabalhadores nesse ano e as perspectivas de luta que nós temos pela frente, não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo. Então, venha participar conosco, né, aqui na grande festa em São Paulo ou lá em Brasília, junto com a gente, no Réveillon Vermelho. Queria que
faça como a companheira Nilza Ramos, que está conosco aqui no programa, mandou aí o seu superchat, sua figurinha simpática, e já se inscreveu, né? Está lá escrita como muita gente aqui no nosso chat para participar. Então se inscreva, como disse o companheiro Expedito, nesse momento nós já temos as inscrições já alcançam 70% das vagas, né? E como disse o Expedito, se você demorar muito, né, se ficar pensando demais, a semana que vem pode ser tarde. Então, inscreva-se logo, converse com a família, converse com os amigos, né? O Expedito falou para trazer a namorada, a esposa, só traga as duas se forem a mesma pessoa, para não dar Claro, briga, lógico. tá certo? Então, mas nós contamos aqui com a sua presença, daqueles companheiros que lutaram aí pela vitória do companheiro Lula nas eleições, né? Vamos estar juntos celebrando aí esse momento importante e no dia seguinte, né, vamos estar lá na esplanada dos ministérios, né, o Bloco Vermelho, né, já tem companheiros inscritos do Mato Grosso do Sul, do Nordeste, de todos os lugares, de todos os estados do país. Vamos estar juntos lá, levantando as bandeiras em defesa do governo Lula, por um governo dos trabalhadores e pelas reivindicações do povo trabalhador. Bom, vamos lá. Indo em frente, eu queria só destacar aqui, fazer um convite a vocês a lerem uma matéria muito interessante publicada hoje no Diário Causa Operária. É uma entrevista, né, com o companheiro Zé Álvaro, ele que é supervisor, trabalhador do DIEESE, supervisor do DIEESE, e eu chamo a atenção para a frase, né, que dá título, inclusive, à matéria, é sobre um debate importante, né, que foi a indicação do William Goldfan para a diretoria do BID, né? Inclusive, ele acabou aí teve a aprovação aprovada essa semana, vai para o comando do BID, mostrando que ele é um cara aí de confiança, de confiança demais dos banqueiros, né? A imprensa capitalista, eu vi ontem né, da Globo, elogiando aí a indicação do William Gold, né, a aprovação dele para o comando do BID, indicação feita no apagar das luzes do governo Bolsonaro. A imprensa capitalista caiu matando, né, denunciando que o Manteiga teria se colocado contra a participação, essa indicação, né, e aí caíram matando em cima todo mundo viu aí a campanha contra o Manteiga, né, que levou, inclusive, ele a se afastar do comitê de transição, né, do governo Lula. Bom, mas o companheiro Zé Álvaro classificou o seguinte, né, uma entrevista que vale a pena vocês lerem lá no causaoperaria.org.br. Para o William Goldfan de vampiro é uma ofensa aos vampiros, né? Explicando lá em detalhes do caráter entreguista, né, desse elemento, desse pau-mandado dos banqueiros que está sendo colocado aí à frente do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para defender os interesses dos especuladores, dos banqueiros. Está aí a figura, né, mostrando claramente que os banqueiros, os direitistas estão procurando aí assumir determinados postos importantes para tentar promover um cerco ao governo Lula, né, tentar, de alguma maneira, restringir, né, criar limites à atuação do Lula, seja na economia nacional ou seja até mesmo na escala internacional. Mas é a luta que está colocada aí, né, e por isso nós precisamos estar todos juntos. Bom, outro cara, né, é importante que eu vou passar para o Expedito comentar um elemento, né, um outro abutre que foi colocado aí dentro da equipe de transição e ele desistiu. Mas o Manteiga a gente até lamenta que ele tenha desistido, o resultado dessa pressão. Esse outro, a gente só tem a dizer assim, já foi tarde. O Expedito vai contar para vocês quem é. Bom, é ninguém menos, não é isso? Eu não sei nem como que essa figura, tá certo? Essa figura execrável, não é isso? Chamado Alexandre Frota, né, que dispensa apresentação, não é isso? É um trânsfugo aí da política, mas não só isso, né? Tá uma figura completamente desclassificada, uma figura sem nenhuma repercussão do ponto de vista intelectual nem nada,
uma figura que nunca teve nenhum destaque enquanto ator, nem nada. Tanto é que foi parar aí no submundo aí da pornolândia, não é isso? Dos filmes aí de pornô e tal. Negócio absurdo, não é isso? E agora, longe daqui da gente de estar fazendo aqui qualquer crítica de natureza moral, tá certo? Embora ele seja uma figura totalmente desclassificada, mas do ponto de vista político, social, intelectual, ou seja, não tem nada a acrescentar uma figura dessa aqui. É estranho que ele tenha ido parar nessa equipe de transição. Agora, nós estamos aqui saudando, tá certo? A renúncia dele aí e tal, o desejo dele de deixar a equipe. Ele está alegando que foi vítima de ataques covardes e preconceituosos contra ele e a família dele, né? Olha só, nossa senhora, imagina, hein? Segundo ele, o preconceito está na transição que fala em um país plural e tal. Portanto, senhor Alexandre Frota, vai procurar sua turma, não é isso? Vai lá para o portal da Brasileirinhas, que são esses filmes aí que não tem nada a acrescentar do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de trazer algum conteúdo intelectual interessante para a população. Nada, a pessoa dessa é uma pessoa completamente desprezível. Portanto, já vai tarde, não vai fazer falta nenhuma, não é isso? E sejamos todos muito felizes aqui com a sua ida, e você não tem nada, nunca teve nada a acrescentar. Sem falar que apoiou o golpe de Estado, não é isso? É um dos trânsfugas aí do golpe de Estado que depois pretensamente anunciou que se tornou oposição aí ao bolsonarismo, não é isso? Mas, para nós, a exemplo de dezenas de outros aí, não é isso? Que pularam do barco aí afundado do Bolsonaro e foram buscar abrigo aí nos setores aí. É outro adesista, né? O companheiro Toninho falou aí do Kassab, tá certo? Mas guardadas aí as diferenças, esse aí é um fisiológico também, adesista de última hora, não é isso? E que estava buscando um espaçozinho aí no governo aí de transição para limpar a ficha suja dele. Já vai tarde, meu amigo. Tchau, felicidades, um abraço, tchau. É isso, vamos aí. lá. Eu vi gente comentando no chat, Spe, que ele falou que foi o Alckmin que convidou ele. Então ele podia fazer um favor ao povo brasileiro, podia convidar o Alckmin para acompanhá-lo. Convide o Alckmin para acompanhá-lo, né, nessa saída. Não saia sozinho, né? E tal. Leve o Alckmin. Tá certo. Não tem um ditado que diz antes mal acompanhado do que só? Então, exato. Acompanhar. Bom, eu destaco rapidamente aqui, agora a gente vai dar aquela corridinha para poder falar do futebol. Uma rapidinha minha e outra do SP. A minha rapidinha para lembrar que o nomeado aí para o banco, para o BID, né, é um elemento tão antipovo, tão antipopular, que o Goldfan, que ele foi criticado, a nomeação dele para o comando do BID foi criticado pelo presidente do México, o André Manuel López Obrador, né, criticou duramente a eleição desse brasileiro, nem tanto, né, mas desse elemento indicado pelo governo Bolsonaro para o cargo de presidente do BID. Palavras do Obrador: é lamentável que isso continue acontecendo. Não há mudança na eleição do diretor do BID. É mais do mesmo. É o que tem sido aplicado ao longo do período neoliberal. Eles, os presidentes, concordam com a aprovação dos Estados Unidos. Ele é um membro do grupo econômico financeiro muito ligado ao conservadorismo e, sobretudo, à política neoliberal promovida pelo governo dos Estados Unidos. Quer dizer, o Obrador meteu o pau, né, desceu a lenha, né, no capacho dos Estados Unidos, indicado aí pelo Bolsonaro. Não é à toa, né? Se a Globo elogia, se o mercado, ou seja, os banqueiros brasileiros estão a favor, é contra o povo brasileiro e é contra todo o povo latino-americano.
E o Obrador mostrou aí uma posição de independência, né, de autonomia. Bom, por falar em independência, passa a bola para um comentário breve do companheiro Expedito, porque vem se colocando aí em voga de novo a questão, a reivindicação, né, do povo da Escócia pela sua independência. E aí, Expedito, qual é a posição do Reino Unido diante disso? A posição do imperialismo inglês, né, vamos chamar assim, é continuar mantendo esses povos que são aí, que fazem parte da comunidade britânica sob o jugo da Inglaterra, né? Isso, sob o jugo de Londres, sob o jugo da monarquia inglesa, né? Os escoceses vêm já há algum tempo manifestando o desejo de independência em relação ao Reino Unido e, mais uma vez agora, uma tentativa de levar adiante essa independência foi negado pelas autoridades aí britânicas, né, dizendo que precisa da aprovação do governo britânico em Westminster. Então, portanto, é mais uma vez a independência da Escócia se vê frustrada, não é isso? Ou seja, o desejo da maioria da população, porque se trata disso, não é isso? É negado à maioria da população, porque já houve referendo lá dentro, né, uma consulta popular dentro da Escócia, e a maioria manifestou o desejo de se tornar independente da coroa britânica. E os ingleses, né, agindo como bons, entre aspas, imperialistas, não é isso? Estão negando mais uma vez à Escócia e ao povo, né, escocês o desejo da sua autodeterminação. Essa é a palavra. Portanto, fica aqui a nossa denúncia, tá certo? Que esse regime que se reivindica como civilizado, democrático, não tem nada disso aí. Quando se trata de impor uma decisão e negar um direito à autodeterminação de um povo que já manifestou o interesse em se libertar do jugo da coroa britânica, eles vêm com a imposição e botar um carimbo lá, negado. É essa a democracia que eles dizem sustentar. Mentira, não tem democracia nenhuma. Democracia é garantir o direito dos povos à sua autodeterminação. Bom, é isso, vamos lá. Ok. Bom, a minha última breve nota internacional é um tema importante, obviamente, que a gente vem acompanhando aqui ao longo de todo esse ano, né, desde o final de fevereiro, quando as forças da Federação Russa entraram na Ucrânia para promover aí o processo de desnazificação, né, da Ucrânia e garantir aí que a Rússia não fosse alvo de agressões por parte do imperialismo. Bom, numa nova jogada, né, o Zelensky, né, que nesse momento a gente tem aí os dados da última semana, que cerca de já de 10 milhões de pessoas, né, na Ucrânia, né, principalmente na capital e nas proximidades da capital, estão sem energia. Né? O sacrifício que o governo, composto, integrado também por nazistas, né, do Zelensky, vem fazendo para servir aos interesses, atuar como verdadeiros capachos do imperialismo norte-americano, da OTAN. Bom, e o Zelensky declarou aí ontem, fez uma declaração dizendo que está pronto para decidir o futuro da Crimeia por meios não militares, tentando insinuar, né, as insinuações eram no sentido de que aceitaria uma negociação que não fosse a anexação da Crimeia à Rússia, coisa que já foi decidida já há vários anos, né, uma deliberação do povo daquela região, e diante dos ataques e do cerco feito pelo golpe, né, pelo regime nazista da Ucrânia, declarou primeiro a sua independência e depois se decidiu pela anexação, já a partir lá de 2014, depois de 2014. Bom, a declaração do Zelensky, né, foi vista aí como uma verdadeira provocação por parte do governo russo, e o próprio porta-vozes, né, o Peskov,
né, ele que é o porta-voz do presidente russo, né, declarou o seguinte: vocês sabem que desde o início o presidente da Rússia falou disso várias vezes, ainda antes do início da operação especial. A Constituição ucraniana implicava que a Crimeia deve ser devolvida à Ucrânia pela força, por meio dos militares. E, de fato, a Ucrânia não abdicou disso. Para nós, não passa de alienação de territórios da Federação Russa, né? Quer dizer, não pode haver outra interpretação disso. E isto está fora de questão, né? Uma vez que, quer dizer, a Crimeia é território russo, né? E como o Peskov dizendo o seguinte: não está colocado em discussão, não vai ser colocado em discussão, não vai ser sequer aceito pela Rússia discutir, né, a alienação, quer dizer, retirar territórios da Rússia. Isso não vai estar na mesa de negociação, né? A negociação tem que ser feita sobre outras bases, né, uma decisão estratégica e correta, né, de defesa da própria soberania nacional russa, né, e da decisão soberana dos povos russos daquela região que resolveram se juntar, né, à Federação Russa. Bom, nós vamos voltar a esse tema com certeza aí nos próximos programas. Nós vamos terminar aqui, não vamos terminar sem falar do tema de destaque, né? Eu vou passar para o companheiro Spê para ele comentar um tema importante, porque ficou evidente, né, depois do Neymar ter sofrido 90% das faltas do jogo, ser o jogador mais atingido, mais agredido desde o começo da Copa, que sofreu o maior número de faltas, né? Da perseguição a ele já vi de antes da Copa, né? O problema da questão dos impostos. Bom, e tem uma campanha política muito clara da imprensa brasileira e de setores da esquerda também, né, que, por questões de posicionamento político do Neymar, né, como se alguém esperasse que o Neymar fosse aí, sei lá, um ativista da esquerda, defensor de alguma causa identitária, quando o que a gente espera dele é só que ele jogue bola, né? O Neymar não é do PCO, o Neymar não é da esquerda, nunca foi, né? Mas o que se espera dele é outra coisa. Bom, e uma coisa estranha, nós não vamos nem falar não vamos contar aqui detalhes do acontecido ontem, mas o que chamou mais atenção é o fato de muita gente eu não diria, mas uma parcela significativa de setores da esquerda pequeno-burguesa, comemorando aí o acontecido com o Neymar. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão, companheiro Expedito. Vai lá, rola a bola. Toninho, eu fico até assim, não sei, assim, sem um pouco. Você está vendo aqui a minha dificuldade, né? Até de expressar. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar aqui nos grupos, tá certo? De internet, WhatsApp e nas redes sociais aí comemorando que um atleta brasileiro do nível do Neymar, reconhecido mundialmente como um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, tá certo? Porque ele se contundiu, as pessoas ficam comemorando. Agora a seleção vai fluir porque o cara que prende a bola, ele chama a falta, é por isso, não sei. Como é que as pessoas ficam dando esse tipo de declaração? É um negócio meio incompreensível. E parte de setores da esquerda. Ele é reacionário, ele é direitista, ele é bolsonarista. Gente, sem querer fazer nenhuma comparação, mas vamos lembrar aqui uma coisa e tal. O Pelé, quando dava declaração política, a gente falava assim: Pelé, jogue bola e que você sabe fazer isso muito bem, tá certo? Reconhecido mundialmente como o maior jogador de todos os tempos. Quando o Pelé dava alguma declaração sobre política, não era a melhor coisa do mundo. Ao contrário, ele teve aí declarações muito, no mínimo polêmicas, na época da ditadura, por exemplo. E tal. Alguém deixou de gostar do Pelé? Alguém deixou de acreditar que o Pelé era aquele astro, aquele fenômeno, tá certo? Que projetou o futebol brasileiro e mundial? Companheiros, é a mesma coisa que guardadas as proporções, obviamente, eu não estou falando de comparação, embora o Neymar seja um exímio jogador, mas o Pelé está no Olimpo,
Não se trata disso aí. Vamos explorar o que o Neymar tem de bom para nós. É o futebol dele. É absurdamente inaceitável a gente ver esse tipo de manifestação aqui nas redes sociais. Agora, falando propriamente da questão da contusão, é lamentável que tenha acontecido, não é isso? Não foi uma jogada exatamente violenta, não é isso, mas expressa aquilo que é. Ele é caçado dentro de campo. A estatística está aí. Foram um número de faltas superiores à falta em qualquer outro jogador. Então, é o seguinte, é um processo de impedir, através da violência, seja a falta violenta ou não, mas é uma infração que mata a jogada, que impede a jogada de dar sequência. E numa dessa aí, ele lesionou aí o tornozelo, vai ficar 2 rodadas fora, e também o lateral Danilo, o bom lateral Danilo, né? A seleção brasileira, no demais, apresentou um futebol ontem padrão, mais ou menos dentro do estilo que vinha apresentando nas eliminatórias. Uma Copa do Mundo é a competição onde todo mundo coloca o coração na ponta da chuteira, como dizem, não é isso? E o time da Sérvia entrou em campo como um time europeu desse, de segunda linha, não é isso? Sem querer desrespeitar a Quilena, mas é uma seleção de segunda linha, aí, digamos, da segunda divisão aí do continente europeu, que se limitou a ficar ali atrás e arriscar um ou outro ataque. O nosso goleiro não teve nenhuma dificuldade, não foi exigido durante a partida, né? Não sei se vocês repararam, ele tirou a barba. Eu acho que o único detalhe aí que passou percebido foi que ele tirou a barba, tá de bigode aí agora. O goleiro brasileiro lá e tal. Além disso, nada. O Brasil mandou no jogo, dominou, só que teve uma dificuldade de marcar gol por conta da retranca, do ferrolho que os 11 jogadores da Sérvia montaram ali atrás para não levar gol. Mas o gol acabou saindo de forma espetacular. Richarlison, 2 golaços. Brasil estreou em grande estilo e nós estamos no caminho certo. Peças de reposição nós temos aos montes. Tanto os que estão lá, como se precisar buscar entre os 55 aqui, nós temos também. Não é problema isso aí. Portanto, fica um aviso. Já Brasil será o primeiro do grupo, tranquilamente. Na próxima segunda-feira é um chocolate suíço e nós vamos partir para cima. Favoritíssimo no grupo e mais favorito ainda para a conquista. Eu estou fazendo aí um prognóstico, hein? Se não houver aí nenhum encontro nas fases aí intermediárias anteriores, eu tô achando aí que é um Brasil e França, alguma coisa dessa hora, a julgar pelo que foi mostrado aqui até agora e tal. Mas tem surpresas aí pela frente. O Irã ganhou aí de País de Gales hoje, muito provavelmente vai se classificar. A gente deve ver isso aí como uma coisa muito positiva, porque é um país que vem sendo atacado pelo imperialismo. E o jogo final do Irã, agora a decisão, vai ser contra os Estados Unidos, agora no meio da semana. Estaremos todos aqui juntos torcendo pela seleção brasileira e pelo Irã também para derrotar o imperialismo dentro de campo também. É isso aí, Toninho. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu termino, antes de dar o meu boa noite, eu acho que o caso do Irã, o Irã é bem exemplar, né? A gente pode ter diferenças, e com certeza temos, com o regime iraniano. Sim. Agora, nós temos lado, né? O imperialismo, por exemplo, está acusando o Irã, toda a campanha, inclusive com agentes infiltrados, né, que foram presos nas manifestações no Irã, tentando aí organizar um golpe naquele estado, como fez em vários outros países do mundo. Política, futebol também é política. Né? A gente vem mostrando aqui nos últimos anos que toda a operação que foi feita contra a seleção brasileira, em particular contra o Neymar, uma violenta campanha, né? E como alguém escreveu aqui no chat, ninguém chuta cachorro morto, né? Chuta porque... E nós estamos vendo, inclusive, na Copa, o quanto as seleções que iam ensinar o futebol ao Brasil, por exemplo, a Alemanha, né? Que muita gente acreditou com aquele futebol medíocre, de robô, né? Que eles iam mostrar que era uma nova etapa do futebol mundial, etc. e tal. Né? A porcaria que isso representa são interesses econômicos, né? O quanto nós estamos aqui diante... Bom, então,
eu destaco hoje a vitória do Irã, e a gente vamos torcer mesmo, com certeza, né, pelo Irã contra os Estados Unidos na próxima semana, né, os Estados Unidos que hoje empataram com a Inglaterra, outro time que está mostrando aí que não existe esse poderoso futebol europeu que eles procuram apresentar, né? E, por último, eu diria o seguinte, a gente pode ter diferença, né, sobre a avaliação sobre o Neymar, né? Eu, por exemplo, considero, né, como o melhor jogador de futebol do mundo na atualidade. Agora, podemos ter diferença, ninguém é obrigado a concordar. Eu, por exemplo, sou flamenguista, né? Como todo flamenguista, a gente ficou satisfeito com a convocação do Pedro e até gostaria que ele tivesse alguma oportunidade na seleção para mostrar o excelente futebol que ele vem mostrando no último. Agora, daí torcer, né, não só contra o Neymar, contra qualquer outro jogador de futebol brasileiro, né, e não reconhecer o talento, né, por exemplo, torcer contra esse ou contra aquele, é uma estupidez. Né? É coisa de quem não gosta de futebol ou que se deixa levar pela conversa fiada, né, de setores que fazem propaganda contra o futebol brasileiro, que só não fazem mais quando são... Porque a torcida gosta muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? A gente vê a torcida que tem pelo Neymar, né? Em todos os países oprimidos, aí, aqueles que torcem pelo futebol brasileiro torcem pelo Neymar, né? Porque vem nele uma expressão desse futebol. Como são também outros jogadores brasileiros, né? Embora não do mesmo nível ainda do Neymar, como mostrou ontem o belo futebol do Richarlison, né? Mas, e de outros jogadores que a gente viu aí, do Vini, tudo isso muito importante, mostrando que o Brasil tem muitos talentos, né? Mas é hora, inclusive, da gente se unir, não cair nessa conversa. Paz entre nós, guerra aos senhores, né? Torcer pelo nosso time, defender os nossos talentos e compreender o que está acontecendo. Bom, sobre isso, para terminar, eu convido todos, sobre isso e sobre os acontecimentos importantíssimos dessa semana, eu convido todos vocês a assistirem amanhã a análise política da semana, imperdível, com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, aqui na Causa Operária TV, nos nossos canais, a partir das 16 horas. Forte abraço, bom final de semana. Segunda-feira, resumo do dia está de volta. Até mais. Um abraço a todos, boa noite, tudo de bom.